Após um novembro terrível para os mercados, o que esperar para dezembro agora na Bolsa? Você vai acompanhar agora nesse Mercado Aberto e também o que fizemos dentro da nossa carteira de ações do fundo do Market Makers. É depois da vinheta, agora! Fala galera, tá chegando aqui no Market Makers, eu sou o Thiago Salomão, um dos fundadores, junto com ele também o fundador e analista da carteira, Mati Soares. E aí, beleza? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Esse final de novembro aí. Nossa senhora, hein? Eu fui muito infeliz na nossa última live, porque eu falei que o Ibovespa é que nem o Palmeiras, que não faz nada o ano inteiro, mas em novembro acorda e vai com tudo. Aí na mesma semana que o Palmeiras entregou para o Botafogo, o ministro Haddad dá aquele discurso que derrubou toda a esperança dos otimistas com a Bolsa, aquele rally de fim de ano está cada vez mais distante. Mas, Mati, vamos falar um pouco, acho que é um momento importante para falar sobre como agir contra o seu instinto natural, né? E por que nesse momento a gente até aumentou nossa posição na Bolsa. Mas antes, você que está chegando agora, já deixa aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal, vamos chegar em mais de 300 mil inscritos antes do ano acabar e a gente precisa da sua ajuda. Mati, fiz aqui umas anotações, mas a pergunta que eu já jogo para ti, para a gente começar esse papo, o que a gente fez com a nossa carteira no meio desse caos que foi a última semana de novembro? Foi um caos, né? Falando até um pouquinho sobre o fundo caiu 5,88 no mês, contra 3,11 do Ibovespa e 4,5 do Small Caps. Então a gente foi pior do que esses índices, a gente fica chateado para dizer o mínimo, né? Mas a verdade é que a gente sempre escuta o quão difícil, né? Que você tem que comprar ao som dos canhões. Mas é muito difícil comprar você... Ao som dos canhões. Ao som dos canhões, sim. Mas é muito difícil você comprar quando todo o cenário, quando todo mundo está pessimista, quando as coisas parecem que não vão... que a gente está caminhando para um precipício, né? Então acho que a gente está vivendo exatamente esse período. E... Não, uma frase famosa de um autor anônimo, que ações não são populares e baratas ao mesmo tempo. Então, no momento em que ninguém mais quer saber de bolsa, geralmente é quando as ações estão baratas. Sim. Né? Acho que o grande problema é o quanto tempo elas podem ficar baratas diante do que a gente viu aí no final de novembro, né? Porque com a sinalização do governo, mostra que eles não estão muito preocupados com o problema fiscal do Brasil e isso pode atrasar a vinda de investidores para cá, porque se o juro continuar alto, se tiver outras opções de investimento, enfim, foi um balde de água fria. Mas, por outro lado, isso deixou ainda mais barato, ou melhor, isso até aumentou o retorno esperado das empresas da nossa carteira, que continuam entregando um bom resultado, né? A última semana do mês que foi muito difícil, né? Com o dólar batendo 6,10, o mercado já projeta um juro, a Selic indo para 15%. Então, assim, não tem como as ações se valorizarem nesse período. A gente terminou o ano passado achando que o juro ia cair para 8, a gente está indo para 15, né? Então, a gente está perdendo small caps no ano ele cai 18, quase 19%. E isso que tem Ambipar ali no meio que... Está subindo para cá. 10 vezes. Então, assim, talvez certamente o retorno do small cap seria muito pior se não fosse até mesmo Ambipar. Então, assim, é um cenário muito difícil. Ao mesmo tempo, né, quando a gente pega... A gente até falou disso numa das nossas lives, né? Quando a gente pega realmente a fotografia do Brasil, não é uma fotografia ruim, né? Se eu virasse para você e falasse assim, Salomão, o Brasil vai crescer, isso no final do ano passado, o Brasil vai crescer 3,5% PIB, a inflação vai ser de 4,5%. O que você faria? Talvez até você ficasse otimista com o Brasil. Mas a verdade é que, apesar dessa fotografia ruim, o Brasil está gastando muito e olhando para frente, existe uma expectativa de que os juros vão para 8%, 9%. Se a gente pegar o período Dilma, né, que foi um período daqueles mais difíceis, né, que a gente já viveu... Dilma 2, né? A inflação foi de quanto? Foi de 10%, 11%, com uma Selic de 14,25%, né? Talvez no pior momento. A gente está indo para 15%. Então... A gente está fechando o ano de 2024, entrando para 2025 com um pessimismo muito forte, né, muito grave em relação ao Brasil. Mas olhando especificamente para as ações da carteira, obviamente que a gente fica puto quando as ações caem, né? Mas o retorno que a gente espera para elas ao longo dos próximos anos aumentou. Isso porque, apesar, né, desse mau humor macroeconômico, as empresas continuam indo bem. Se a gente pegar até Vulcabras, né, que o eu ia até citar ela, né? Nossa última entrevista com o CEO foi com o Pedro Bartelli, o CEO da Vulcabras, e explicou claramente tudo que a empresa vem entregando e por que a empresa tem conseguido se destacar no setor
são 17 trimestres consecutivos de crescimento de receita, construindo ali uma posição de liderança e sem fazer muita mágica ou muito artifício financeiro ali, né? A empresa rodando direitinho e assim como ela tem outras empresas que estão numa estrutura financeira que para esse momento é muito importante, né? Porque embora elas estejam entregando bons resultados, se elas tiverem qualquer problema, elas estão muito bem municiadas de caixa ou de estrutura ou acesso ao mercado, coisas que a boa parte dos concorrentes delas não vão ter, né? Então, assim, é um cenário um pouco nefasto nesses tempos de crise, mas se uma empresa dessa começar a sentir, as empresas são menores ou mais endividadas ou que não têm acesso ao mercado de capitais vão sentir ainda mais. Aí, quando passar essa crise, ela, na verdade, vai estar ainda mais forte do que estava agora. Então, feito esse resumo sobre as empresas da carteira e sobre o macro, a gente aumentou a nossa exposição em ações. A gente vinha caminhando com um pouquinho mais de caixa na carteira e agora a posição é praticamente mínima, né? De 2%. Até eu revelo um negócio legal. A gente tinha quase 10% de caixa, ali, uns 10, 8%. E a gente estava louco ali para usar mais o caixa, né? As empresas muito baratas. E aí o Mate falava assim, não, espera vir aquela vontade de vomitar, aquela coisa de, tô desesperado. Talvez piore, talvez até piore. E aí na última semana de novembro, o Mate até falou, olha, tá me dando um pouco de vontade de vomitar. Eu falei, então vamos gastar um pouco do caixa. Agora a gente ficou com... 2%, 2 e pouco. Mas aí a gente conseguiu aumentar um pouco a posição em empresas que a gente tem bastante convicção, inclusive, um preço muito bom. Inclusive, colocamos uma ação nova na carteira ao longo das últimas semanas e a gente conseguiu, né, dado esse momento de mercado, comprar bastante dela, que é a Priner, né? Priner já é uma das maiores posições da nossa carteira, junto com o Mil, junto com o Tupi, junto com o Vulcabras. E é isso, são empresas... Então você fala assim, Matheus, você está otimista com o Brasil? Não. O Brasil não, tá tudo errado, o filme tá terrível, né? A nossa dívida tá explodindo, o juro vai para 15%, mas olhando especificamente para as empresas que a gente tem, elas estão até melhores. No ambiente desse, Salomão, com juro forte, você ter uma posição boa de caixa, estando na bolsa, que você tem acesso a crédito mais fácil com empresas que não estão, eu acho que sem dúvida, olhando um prazo mais longo, talvez para 25, né, meio de 25, início de 26, talvez a gente esteja num ambiente de mercado melhor. Assim, acho que tem duas reflexões aí. A primeira, bem esse ponto que você falou, isso que a gente está fazendo não é uma aposta no Brasil. Primeiro que a gente não gosta muito da palavra aposta, e a gente sabe sim que o Brasil está com problemas. Esse discurso do Haddad, né? Olhando para o lado do pacote de cortes de gastos, a gente acredita que foi na direção certa. Não era o suficiente para reverter a trajetória, mas como o Charlie Munger nos ensinou, tudo na vida são baixas expectativas, né? Para você trabalhar bem com a felicidade, né? Felicidade é você ter baixa expectativa. Nossa expectativa não era alta, mas os anúncios ali foram na direção certa, por mais que fossem insuficientes. O grande problema foi o que veio junto com o anúncio, que foi o super programa de isenção de imposto de renda. Na verdade, vai isentar imposto de renda para quem recebe menos de R$5 mil e vai ter uma cobrança a mais para quem recebe mais de R$50 mil. Aqui a gente não está discutindo se de fato isso deveria ser feito, era uma proposta de campanha do governo Lula. A gente acredita sim que vale a pena você lutar por uma igualdade tributária ali, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, mas não era o momento. O ponto principal o recado tinha que ser o adulto na sala entrar e falar, pessoal, estamos gastando muito, o Brasil está crescendo sim, acima do esperado, o desemprego está na mínima, mas com os gastos que a gente vai sair dos trilhos, a gente tem que voltar, porque isso aí já vai começar a impactar a inflação, e se a gente quer cortar os juros e tudo mais, a gente vai ter que cortar gastos. Na verdade, o adulto entrou na sala, ao invés de dar uma bronca porque está gastando muito, ele deu uma mesada extra para mais de 10 milhões de pessoas, que é a quantidade de pessoas que vão entrar nessa fila de isenção. Acho que são em torno de 12 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas serão a quantidade de brasileiros que pagarão imposto de renda após se for aprovada essa isenção. Então, de mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil vai ter 10 milhões de pagadores e o resto tudo isento ou não declarante. E sem atacar a principal alavanca de crescimento de gastos, que é a indexação, né, do salário mínimo. Então, parece que foi só um puxadinho para a máquina pública continuar
continuar rodando sem grandes problemas, mas assim, não atacou o problema como deveria. Né? Assim, aí a reação do mercado. Acho que tem frustração, tem o medo do que pode impactar no fiscal, mas eu acho que esse terceiro ponto, e talvez seja o que mais impactou, é que o governo deu uma sinalização clara de qual é a preocupação dele. Não é o fiscal, é a eleição de 26. Então foi uma proposta que o Brasil sobrevive, entre aspas, ali até 2026, porque se você dá muito benefício para boa parte da população, você pode ganhar votos com isso, e se o Brasil não desandar até lá, ele consegue a reeleição e continua no poder. E aí, em 2027, eles que lutem, né? Quem tiver ali para resolver. Mas acho que essa sinalização acabou sendo o grande gatilho. Mas dentro desse ponto ainda, o que a gente está fazendo não é uma aposta em Brasil, mas é um investimento de longo prazo em empresas. O Brasil tem ciclos de alta e ciclos de baixa. Infelizmente, são mais ciclos de baixa do que de alta. O Brasil nunca teve um governo liberal, super austero, alinhado com as propostas de mercado. Mesmo assim, a gente teve várias empresas que prosperaram nesse cenário. Cenários até mais difíceis do que o de agora, porque nesse cenário de agora as empresas têm acesso ao mercado de capitais, as empresas estão bem azeitadas financeiramente falando. Algumas com nível de alavancagem bem controlado, melhor do que anos atrás. Então, isso tudo traz um conforto para essas empresas conseguirem sobreviver a isso. E aí você tem um investimento com foco em longo prazo, que aí é a brincadeirinha que a gente faz de tentar imaginar o que vai ser o mundo daqui 12, 24 meses. Eu não sei onde vai estar o dólar, onde vai estar a Selic e tudo mais, mas eu tenho certeza que as empresas, entregando o resultado que elas estão entregando, nos níveis de preço que elas estão nesse momento, elas não vão estar nesse nível de preço, elas tendem a se valorizar. O preço converge para o fundamento das empresas, né? E assim, imagina se tudo isso que aconteceu, se o mercado tivesse vendido o dólar, se o dólar tivesse caído e a curva de juros futuro tivesse apontado para baixo. O que o governo iria achar? Que, não, fizemos coisas boas aqui. E assim, não haveria como o mercado não bater do jeito que bateu, né? Faz parte. O mercado são inúmeras pessoas, inúmeros traders institucionais, pessoa física, né? Só que assim, é importante as pessoas que estiverem assistindo a gente saber por que você está no mercado, né? Se você está justamente para ganhar no curto prazo, tentar prever para onde que o mercado vai comprar ou vender dólar, ou se você está disposto a comprar empresas boas, a ter resiliência, porque é difícil apanhar, né? É difícil ver a preço das ações cair, mas na verdade, quando você vê o preço da ação caindo com o fundamento melhorando, que é o que a gente está falando aqui, você deveria ficar animado. Né? Então, não só a gente reduziu a exposição no caixa, como a gente colocou mais o nosso dinheiro no market makers FIA, né? Então, assim, isso demonstra um pouquinho da gente tentar aproveitar um momento tão difícil como esse. Ou seja, compramos as ações com o caixa do fundo e compramos cota do fundo com o nosso caixa. Né? Então, a gente... acho que o nível de preço nesse momento, ele é muito convidativo para quem olha para o longo prazo. E a nossa carteira... Sim, a gente não quer ser a melhor carteira do mês, a gente quer ter as melhores empresas com foco no longo prazo. Então, a nossa carteira tem teses que a gente olha para o longo prazo e podem demorar um tempo para maturar, mas os resultados estão sendo entregues, o trabalho bem feito está sendo feito. Então, mas a gente não pode também negligenciar isso tudo que está acontecendo. Né? O dinheiro está saindo do mercado, saiu com muita força agora em novembro, por causa dessa série de medidas que o governo anunciou e também pela facilidade que o investidor hoje tem de ter um retorno bom numa renda fixa ou buscar investimentos internacionais. Então, a concorrência também hoje é muito maior, mas os fundamentos estão ali. Alguns sinais, não sei se você concorda comigo, apareceram, né? Então, na sexta-feira, logo o seguinte ao pacote, né, que foi entregue pelo Haddad, teve o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, soltou lá um tweet falando que o Brasil que está... Em conjunto, né? O Lira e o Pacheco, presidente do Senado. Teve uma PEC que foi enviada ao Congresso, né, chances mínimas de passar ali, né, da uma economia de 1,1 trilhão até 2030. Estão saindo alguns artigos sobre cada vez mais economistas, pensadores, falando sobre a necessidade do Brasil encontrar o seu equilíbrio fiscal. Então, assim, esse governo está sendo fiscalizado. Não dá para falar que tudo que eles estão fazendo, né, ninguém está olhando. Talvez no passado fosse assim. Eu acho que agora existe uma fiscalização muito grande da sociedade e a sociedade cada vez mais sabe da necessidade
de você ter um controle fiscal para poder baixar juros, para poder ter um dólar mais baixo. A gente espera isso. De fato, a sociedade tem que fiscalizar, mas também a gente não pode negligenciar que foi a sinalização que o governo deu. De fato, isso tudo é muito bom ver deputado discutindo corte de gastos, é muito bom essa sinalização de que vai ser aprovado primeiro o corte de gastos, depois a isenção de imposto de renda. A isenção nem é pauta para agora, até o Lira falou. Mas o problema é a sinalização do acionista majoritário. E sem dúvida, mas ano que vem sai, vai ter eleições na Câmara, para presidente da Câmara e, se não me engano, para o Senado também. Então vão ser outras pessoas lá dentro. Sim. Então, assim, vai ser uma discussão longa, né? A partir de 2025, caso saia, de fato, essa reforma da renda, que há quanto tempo que a gente fala dela, né? Mas até é bom você já ter puxado esse gancho, né? Do que esperar agora para esse final de ano. É muito difícil você tentar prever o que vai ser feito lá em Brasília, mas acho que o grande vetor que a gente vai acompanhar agora é o andamento dessas discussões. Capaz que seja aprovado ainda esse ano? Eu acho difícil, eu não contaria com isso, mas a gente tem essas duas propostas agora andando, o lado de corte de gastos e a questão da isenção de imposto de renda, para quem ganha de menos de R$5.000. Acho que são os dois grandes eventos que a gente vai acompanhar. Você falou do que o Pacheco e o Arthur Lira falaram nas redes sociais, mas o próprio Haddad também teve no almoço da Febraban na própria sexta-feira, reforçou que o mercado não vai vir como o mercado reagiu na quinta-feira. Né? Não foi aquela coisa, são só aqueles traders operando. Acho que o fato de ele ter sentado na mesa na hora do almoço entre André Esteves, ele estava no meio do André Esteves e o Milton, o CEO do Itaú. Né? Então acho que ele pode ter recebido algumas dicas ali, mas a gente percebe que não tem aquele enfrentamento que poderia ter nesse momento, que é um momento delicado, a gente sabe, mas a assimetria joga a favor de quem está comprado agora. Assim, acho que é um momento que se o preço das ações convergirem para o fundamento delas, tem muito para andar. Tem muito para andar. Uma hora isso pode acontecer, né? Talvez tenha que ter um gatilho. No Brasil é difícil saber qual o gatilho, né? Não tem realmente não tem um gatilho de curto prazo, né? Mas até o que a gente discutiu ali com o Quelete, né? Assim, tem muita coisa que assim, vai chegar uma hora que o Brasil começa a ficar insustentável. Então o gatilho pode ser simplesmente esse retorno a médio. Né, que se a gente chegar nesse mediano, né, a manutenção desse cenário, ele por si só já é super destruidor para o futuro do Brasil. Então Aí o Brasil em algum momento volta para a mediocridade. A gente acreditar que o Brasil não vai cair no abismo já é um motivo para ficar otimista. Acho que seria um pouco dessa visão. Salom, a gente nem falou dos Estados Unidos, do Trump. Então tem esse ponto. Ele falou recentemente se os países do BRICS, né, de que o Brasil faz parte deles, se eles quiserem adotar uma nova moeda, ele vai tributar 100% as importações que vierem desse país. Então, assim, o Trump está cada vez mais dando a cara sobre inclusão de tarifas, uma política mais protecionista ali nos Estados Unidos. Então, acho que também a gente vive num cenário que o dólar também versus outras moedas também ficou muito forte, né? Não são só problemas nossos, são também eventos que acontecem no cenário externo também que causam... Infelizmente, eu acho que a gente está com problemas sérios demais aqui para acompanhar tão afinco o que vai acontecer na economia americana. Mas, de fato, tudo que o Trump está sinalizando traz uma tendência de um dólar mais forte frente a outras moedas. Né? Porque no último episódio que a gente fez, que eu falei de dólar mais forte, estava o Fernando Urich, que é um entusiasta do Bitcoin, falou, não, mais forte em relação às outras moedas. Em relação ao Bitcoin, ele tem a enfraquecer. Mas, de fato, acho que a gente tem um cenário internacional um tanto complexo, não muito amigável para o Brasil, mas o Brasil tem muita lição de casa para fazer. Né? Tem. Mas aí também é a gente se adaptar a isso. Né? Vamos pegar, a gente já falou muito da Vulcabras, a Vulcabras é uma empresa cujo dólar valorizado ou real desvalorizado inibe importações. E aí acaba sendo bom para ela. Sim. Então é também saber como navegar com isso dentro das oportunidades que você tem dentro da bolsa. É isso. Acho que abarcamos grandes preocupações aí. Vamos acompanhar. Dezembro é aquele mês que costuma ser mais curto, né? Já que o 20 de dezembro é a sexta-feira
pré-natal, então a gente imagina que vai ter, a partir do dia 20 de dezembro, pouca coisa deve acontecer. Então a gente tem um mês mais curto, porém mais intenso para acompanhar as coisas. E, bom, se você está chegando agora no Market Makers, é só você se inscrever no canal, que você não perde nada do que acontece no mercado. E se você é membro do M3 Club, nosso grupo de investidores, ali a gente está trocando ideia o tempo todo com vocês, além de deixar vocês a par de todos os insights que a gente coloca na nossa carteira de investimentos. É isso. É isso, Mate? É isso aí. Pô, sabe o que eu esqueci? Ia trazer a camisa do Botafogo aqui para fazer uma homenagem ao nosso sócio Josué Guedes. Agora todos os sócios do Market Makers têm uma Libertadores, olha que maravilha. Verdade. E corre o risco de ganhar um Mundial antes do meu Palmeiras, né? Esse time do Botafogo tá voando. Mas bom, é isso, galera. Gostou do vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima com mais Mercado Aberto. Tchau.